Paz do Senhor para todos no canal. Estão vendo, me assistindo neste momento. É Daniel 6, capítulo 3 em seguinte. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhes assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Capítulo 16, versículo 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando ao rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazido uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. No versículo 24, e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Podemos ver, né, irmãos, que Jesus, ele livrou Daniel. Porque Daniel, mesmo sabendo que o decreto foi assinado, né, porque o rei Dário estava tão ocupado que ele nem prestou atenção, né, direito naquela lei que estava impondo, e foi logo assinando, aceitando. Mas Jesus o livrou, Daniel. Por quê? Porque Daniel era fiel. Daniel, todos os dias, ele orava 3 vezes ao dia. Ele não importava se ele estava cansado ou não, ele orava 3 vezes ao dia. Não era um dia sim, um dia não, não era um dia sim, 3 não. Não, era todos os dias. Orai sem cessar, está na palavra do Senhor. Que nós só vencemos castas de demônio com jejum e muita oração. Então, vamos fazer o que Deus pede para nós fazer. Está na Bíblia. Não adianta mimimi com o Senhor. É oração e jejum. Constante oração e jejum. Vamos fazer o que Deus pede. Porque não é na luta. Quer luta maior? Não tem luta maior do que de Daniel, que estava lá nas covas dos leões. Ele foi parar lá na cova dos leões. E quem a protegeu foi Deus. Foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo que protegeu. Não foi o ser humano, não. Quem jogou ele lá foi o ser humano, não foi Deus. Então, Deus permitiu que ele fosse para lá. Deus permitiu. E também permitiu tudo isso, porque ele sabia que ele ia livrar Daniel dentro da cova dos leões. Não espera para orar quando você estiver lá na cova dos leões. Não espera. Ore sem cessar. Ore, jejum. Eu não dou conta, né? Porque eu passo mal.
Não, não passa não. Se você pôr na mão do Senhor, você não passa mal. Porque nem só de pão viverá o homem. Jesus ficou 40 dias, ele veio aqui para a terra em forma de homem. E ele ficou 40 dias sem comer. Ele bebia água, mas ele ficou sem comer. Ele bebia água para se hidratar. Ele ficou 40 dias jejuando. Por que nós não conseguimos acordar e falar: hoje eu estou jejuando, vou orar o tanto que eu der conta, e Deus vai me dar força? E Deus dá. É só você pedir força, que Deus te dá força para você jejuar pelo menos 2 a 3 vezes na semana. Depois que você levantar umas 3, 4 horas de prazo, não é muito não. Não é o fim do mundo não. Você não vai morrer por causa disso não. Você vai sim morrer para o mundo e viver para Deus. Você vai viver para Deus e vai largar de viver pela carne. Porque é com muito jejum e oração que nós vencemos espiritualmente. Que nós seremos cheios do Espírito Santo. Não seja um vaso vazio nem pela metade, mas seja um vaso cheio, cheio do Espírito Santo. Vamos parar de mimimi, de fofocar, de sair, eu vou lá para saber da vida de fulano, eu vou lá em tal lugar para ver se eu saiba da vida de ciclano. Não fica nisso não. Isso não vai dar em nada, aliás, vai dar. Satanás gosta de fofoca. Gosta que você vai para casa dos outros para fofocar. Gosta que você vai para outro lugar lá para fofocar. Gosta que você faz fofoca e esquece de Deus. Você na fofoca, você nem lembra que Deus existe. Você na fofoca, você está fazendo a vontade de Satanás, não é a vontade de Deus, não. Então vai mais pro joelho, vai mais pro jejum, vai mais para oração, vai mais para a casa do Senhor do que ficar saindo para a rua ou para a casa de fulano e ciclano para fofocar. E vai fazer a vontade do Senhor, porque Daniel não ficava de mimimi, não. O tempo que ele tinha era para Deus. O tempo que ele tinha era para fazer a vontade do Senhor, não a vontade do homem. Então vamos buscar mais, vamos orar mais, vamos fazer na nossa vida com Jesus. Não vamos olhar para o mundo. Não vamos viver para o mundo, não. Vamos viver para o Senhor. Vamos fazer a vontade do Senhor. É isso que Deus quer, que nós andamos conforme o Senhor pediu. Deus, para ser cheio do Espírito Santo e para vencer a casa de demônio com jejum e oração e na sã doutrina. Porque se você estiver fazendo vontade do Satanás, como que você vai dizer em oração se sai Satanás? Eu ordeno que saia. Como que você vai ordenar que o Satanás saia da sua vida, da sua casa, da sua família, se você está fazendo também a vontade de Satanás? Se você também está na carne, se você também está fazendo a vontade de Satanás. Não é fazendo a vontade de Satanás que você vai expulsar essas caças de demônio. E se você também fazer jejum e oração e também fazendo a vontade de Satanás, não adianta nada. Isso não vai influir em nada. Porque você fala que vai mudar e não muda. Fica do mesmo jeito. Você fala que vai fazer as coisas para Deus, mas não faz. Você fala que vai mudar, mas não muda. Daniel, ele deixou de beber vinho e comer a bebida e beber a bebida do rei e a comida do rei, que era muito esbanjamento de carne, umas coisas e outras, e ficou só no legumes. Enquanto ele jejuava, ele entregava o jejum, ele ficava só no legumes. O jejum de Daniel não era como muitos aí que não sabem, que não tem um discernimento do Espírito Santo, que não sabe, que fala que o jejum de Daniel podia comer, mas não podia comer a coisa que ele mais gostava. Por exemplo, se ele não comia sem carne, ele comia sem carne. Não era assim. O jejum de Daniel, quando ele jejuava que nem nós. Aí ele entregava o jejum,
Ele comia legumes, ele não comia, não se banqueteava com a comida do rei, que era comida boa, do melhor, vinho do melhor, não. Nem vinho ele tomava, porque ele quis ser diferente, ele quis fazer a vontade do Senhor. Ele não quis se embebedar com o mundo, ele não quis se misturar com aqueles que não eram do Senhor, com aqueles que não faziam a vontade do Senhor. Muitos que foi levado lá, da mesmo lugar que Daniel foi, deixou-se corromper por dinheiro, por fama, pelas coisas. Mas Daniel e os outros 3 amigos da fornalha lá dele não deixou se sucumbir pelas coisas do mundo. Não deixou. Porque Jesus, ele é fiel com quem é fiel com Jesus. Aquele que anda com Jesus, o Senhor livra. Aquele que anda com Jesus, ele livra na cova dos leões, ele livra na fornalha de fogo ardente, ele livra no mar, ele livra aonde você estiver, ele vai te livrar. Porque ele sabe que você é fiel, ele sabe. Se aquele avião ia cair no dia que você estava, não cai, porque o Senhor livra você de cair nessa queda de avião. Então, Jesus é com aquele que é com Jesus o tempo inteiro. Seja firme com Jesus, dia e noite, em todos os momentos, em toda circunstância, em todos os lugares. Vamos orar ao Senhor? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, por mais esta vez, mais esta hora, por mais esses minutinhos de oração. Por este momento, o Senhor está comigo, está com a minha família, está comigo em todos os momentos. Não é luta, não é vento, não é tempestade que vai me afundar. Porque eu sei que o Senhor está comigo e eu não vou deixar de servir ao Senhor em tempo nem hora alguma. Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é com aquele que está contigo. Aquele que é fiel ao Senhor, o Senhor está. Por isso, Senhor, eu não te adoro pelo que o Senhor faz, mas sim porque o Senhor é meu Deus. É sim porque o Senhor é Deus na minha vida. E sim porque o Senhor é Deus na minha família. Por isso, Senhor, que eu o adoro. Não adoro, Senhor, porque o Senhor faz tudo na minha vida, na minha família, protege não. Porque o Senhor é Deus. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Então, Senhor, venha livrar, venha salvar, venha dar libertação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te agradeço. Amém e amém, Senhor Jesus.